Então agora nós vamos falar sobre as linguagens de programação, certo? O que são linguagens de programação? Antes de falar um pouco mais sobre as linguagens de programação, vamos ver alguns conceitos de linguagem, né? Existe o que nós falamos de linguagem formal, linguagem natural e linguagem de programação. A linguagem formal é qualquer linguagem projetada pelas pessoas para um propósito específico, né? Como para representar ideias matemáticas ou programas de computador. Então, é uma linguagem que foi construída pelas pessoas. Não é a linguagem natural, né? Que é a linguagem falada pelas pessoas, que evoluiu naturalmente, né? De acordo com a nossa evolução, né? Então, a nossa linguagem humana, a linguagem falada, é o que nós falamos de linguagem natural, né? Então, uma linguagem formal é uma linguagem projetada pelas pessoas, certo? E a linguagem de programação é uma notação formal para representar soluções. Então podemos dizer que todas as linguagens de programação são linguagens formais. As linguagens de programação foram criadas pelos seres humanos. Então, nós vamos aprender aqui a falar essa linguagem, né? Digamos assim, nós vamos aprender, quando nós aprendemos a linguagem de programação, nós iremos aprender a notação formal daquela linguagem para representar uma determinada solução, certo? E existem milhares de linguagens de programação, certo? Atualmente. Temos aqui o exemplo do Java, PHP, o nosso Python, que nós vamos trabalhar, certo? Existem inúmeras, Ruby, certo? C#, inúmeras linguagens de programação, muitas. E as mais populares em 2014, né? Isso aqui eu não estou dizendo que é a mais utilizada, né? As que mais se popularizaram em 2014, que teve uma procura maior, né? Então esse site, ele faz uma análise com base em alguns programadores que enviam testes, né? De programas, e aí eles verificam, né, o interesse, a popularidade das linguagens. Então nós podemos observar que o Python ele cresceu bastante, né? Nós temos aqui o Python com 30,3% de popularidade, ganhando de Java, né, que era uma das linguagens mais populares em 2013. Mas por que tantas linguagens, né? Essas linguagens elas são desenvolvidas porque quando você vai escolher uma linguagem de programação, você tem que ver o propósito dela, para a qual foi desenvolvida. Então, são propósitos diferentes, as questões tecnológicas também, os avanços tecnológicos, eles forçam o desenvolvimento de uma linguagem, os interesses computacionais, a cultura e o background científico também, certo? Também podemos dizer que cada uma delas foi desenvolvida para um certo domínio de aplicação, né? Então existem linguagens de propósito geral e linguagem de propósito específico, né? Então a linguagem de propósito específico é aquela que foi desenvolvida para resolver determinado tipo de problemas específicos, como por exemplo o MATLAB. Ela é uma linguagem que resolve muito bem aqueles problemas de cálculos matemáticos. Já se a gente quiser desenvolver um sistema web com MATLAB, vai ser bem... Nós não vamos conseguir, né? Porque ela não foi desenvolvida para esse propósito, né? Já as linguagens de propósito geral, como o Python e outras aqui, nós conseguimos resolver vários tipos de aplicações com essa linguagem, né? Temos também as aplicações que são ditas de domínio científico, domínio de aplicação científica, elas são boas para trabalhar com aplicações científicas, como Fortran, C++. Temos a aplicação de negócio, COBOL, C++. Para se trabalhar com inteligência artificial, temos as linguagens lógicas, né, como Lisp e Prolog, né. Temos aqui as linguagens de script,
que essas linguagens elas proporcionam um desenvolvimento mais rápido codificar com elas, como por exemplo Python, Java, Perl, PHP, Visual Basic, né? Ruby também, certo? Né? Mas, apesar de tanta diferença entre elas, né, como domínio de aplicações e outras, como depois nós vamos ver os paradigmas, cada um segue um paradigma diferente. Na última unidade do curso vamos falar sobre paradigmas, é que elas apresentam algumas características comuns a qualquer linguagem, certo? Todas elas têm que fornecer, certo, as instruções básicas de entrada, saída, lógica matemática, execução condicional e repetição. Qualquer linguagem de programação, ela deve ser capaz de pegar dados de entrada, seja do teclado de um arquivo ou outro dispositivo. Qualquer linguagem de programação deve fornecer uma saída, que é mostrar os dados na tela, né? Ou enviar os dados para um arquivo ou para outro dispositivo. Qualquer linguagem de programação deve implementar uma lógica, né? E realizar operações matemáticas, né? Como multiplicação, por exemplo. Qualquer linguagem de programação também deve fazer uma execução condicional, ou seja, tomar decisões, né? Verificar se certas condições são satisfeitas antes de executar uma sequência apropriada de comando. Também deve repetir algumas ações, né? Com alguma variação. E alguns elementos que nós precisamos entender sobre linguagem de programação é a questão da sintaxe e da semântica, que pode ser estática e dinâmica. A sintaxe, assim como na nossa linguagem natural, ela se refere à estrutura de um programa e às regras sobre essa estrutura, certo? Um exemplo da nossa linguagem natural, quando é que uma sentença ela fere uma regra sintáxica, né? Por exemplo, uma frase, né? Quando é que ela é uma oração? Quando ela possui um verbo. Então, essa é uma regra. Se não possui um verbo, não é oração. Então, assim também nós temos na linguagem de programação algumas regras de se construir instruções com aquela linguagem, certo? Um exemplo aqui que eu coloquei em português, uma frase deve começar com a letra maiúscula e terminar com um ponto, certo? Então, se não tiver obedecendo essas regras, a frase está sintaticamente errada. Então, aqui a linguagem de programação também, digamos que nós construímos uma expressão que seria para somar dois números, né? Então, o analisador léxico da linguagem de programação, né, o analisador da sintaxe, ele vai dizer o seguinte: olha, a operação de mais, ela exige dois operandos, certo? Então, aqui está faltando o segundo operando. Eu não posso colocar outro operador antes de colocar o segundo operando. Então, aqui é um erro de sintaxe, certo? E a semântica diz respeito ao significado, certo? Então, às vezes, uma construção, ela pode até estar correta sintaticamente, mas semanticamente não, ela não tem sentido, certo? Então, a semântica, ela pode ser em tempo de projeto, que nós chamamos de semântica estática, ou pode ser dinâmica, que é em tempo de execução. Em tempo de projeto, um exemplo, poderia ser a seguinte expressão, certo? Então, x igual a A mais B vezes 10. Está sintaticamente correta. Vejam, tem aqui o operador mais com dois operandos e o multiplicador também com o operador de multiplicação também com dois operandos, né? Mas qual seria um possível erro semântico disso, né? Poderia ser que na solução do problema eu teria que somar o valor de A com B e depois multiplicar por 10, certo? Então, isso aqui ele não é percebido, certo? Pelo compilador,
certo? Então, nós temos a semântica dinâmica, que é em tempo de execução. Quando a gente coloca para executar um programa e ele roda indefinidamente, nós dizemos que ele tem um loop infinito. Então, isso seria um erro de sintaxe dinâmica, certo? E os tipos de erro que nós podemos ter no nosso programa, né? Poderemos ter erros de sintaxe, erros de execução, também chamados runtimes, certo? O que são erros de execução? São exceções que indicam que alguma coisa excepcional e ruim aconteceu. Então, esse é um erro de execução. E os erros de semântica, que são os erros de lógica, né? Então, são essas três categorias de erro que nós podemos ter, certo? Um exemplo de erro de execução seria o programa, aquela tela azul do Windows, por exemplo, ou um programa abortar inesperadamente, ele fechar antes de resolver lá a tarefa, certo? E o processo de depuração, ou debug, é o que nós chamamos do processo de encontrar e corrigir erros em um programa. Isso é o processo de depuração. Outro conceito que nós temos em relação à linguagem de programação é o que nós chamamos de níveis de abstração. O computador, ele não entende a nossa linguagem natural, muito menos ele entende uma linguagem de programação, ele só entende linguagem de máquina. E aí as linguagens de programação, elas podem ser classificadas em linguagem de alto nível e linguagem de baixo nível. Uma linguagem de programação, ela é dita de alto nível, certo? Quando ela é projetada para ser fácil de ler e escrever por seres humanos. Quando as suas instruções são bem próximas da linguagem humana. Uma linguagem, ela é dita de baixo nível, quando a linguagem de programação é projetada para ser fácil para um computador executar. Ou seja, as suas instruções são bem próximas da linguagem de máquina, certo? Então, o nível de abstração, quanto mais eu subo o nível de abstração, mais próxima a linguagem de programação está da linguagem humana. Quanto mais eu desço o nível de abstração, mais próximo da linguagem de máquina, certo? Então, as linguagens de alto nível, de programação de alto nível, estão mais próximas da linguagem humana. Assembly é um exemplo de linguagem de baixo nível, certo? Mais próxima da linguagem de máquina, certo? E como eu afirmei para vocês que o computador ele entende linguagem de máquina e que as linguagens de programação elas estão próximas da linguagem humana, então é preciso haver um processo de tradução da linguagem de programação para a linguagem de máquina. É a linguagem que o computador entende, né? E esse processo de tradução de uma linguagem de programação para a linguagem de máquina é chamado tradução. E existem dois tipos de tradutores, né? Existem os compiladores e os interpretadores. Os compiladores, eles traduzem um programa escrito em uma linguagem de alto nível, né, em uma linguagem de baixo nível, de uma só vez, e prepara para a execução. Então, eu só posso executar um programa, certo, no computador, depois que esse programa ele é traduzido, certo? Se ele for traduzido por um compilador, ele vai pegar todo o código-fonte. E o que é o código-fonte, professora? É o programa escrito em uma linguagem de programação, certo? Então, ele vai pegar todo o código-fonte e vai compilar de uma só vez, traduzir de uma só vez para gerar a execução posterior, gerar o código executável, certo? Mas, se eu tenho uma linguagem que ela não é compilada, que ela é interpretada, então o processo vai ser linha a linha, né? Ele vai traduzir e executar um programa em uma linguagem de alto nível, traduzindo apenas uma linha de cada vez, certo? Então a diferença entre compiladores e interpretadores
é que os compiladores compilam tudo de uma vez e os interpretadores traduzem e executam linha a linha, certo? Então aqui está esquematizado graficamente o processo de interpretação e compilação. Então, o processo de interpretação, ele pega o código-fonte escrito em uma linguagem de programação. Por exemplo, nós aqui nesse curso iremos escrever códigos-fontes na linguagem Python e iremos escrever instruções na linguagem Python. E aí ele vai interpretar linha a linha e executar. E já fornecer a saída daquele programa. Já o compilador, ele pega o código-fonte e ele vai compilar, né, vai checar todas as instruções, certo? E transformar no código objeto para depois executar e sair e dar a saída. Então, esse processo de tradução, que pode ser interpretação e compilação, ele é feito no código-fonte, certo? E ele faz basicamente a análise sintática, ver se tem algum erro de sintaxe, certo? Então, eles sempre buscam, os erros de sintaxe são 100% corrigidos aqui por esses tradutores, mas já os erros de semântica, eles não conseguem pegar, certo? Então, só quando nós formos executar que a gente vai ver que não tem sentido, né? Aquela instrução. E a linguagem que nós vamos trabalhar é a linguagem Python, certo? Ela é uma linguagem de script, uma linguagem de propósito geral, de alto nível e interpretado. Então, aqui um exemplo de um programa escrito na linguagem Python, que ele soma 2 números, certo? E aqui o exemplo da execução dele, né? Então, ele imprimiu na tela, esse comando aqui é para impressão, ele imprimiu na tela meu primeiro programa soma os 2 números 2 e 3, e aqui ele dá o resultado da soma, né? 5. Então, na próxima unidade, nós vamos falar um pouco mais sobre Python. Então, aqui as referências que eu utilizei para essa unidade 1, nesse livro interativo que eu falei na apresentação da disciplina, vocês podem estar estudando o capítulo 1 e aqui também o capítulo 1 e 2 dessa apostila aqui, e o capítulo 1 da cartilha de lógica de programação. Então, o objetivo geral de disciplina, só para reforçar aqui, é que vocês adquiram a técnica de pensar computacionalmente para resolver problemas. Ou seja, que ao final do curso vocês tenham a habilidade de desenvolver uma lógica de programação para solucionar problemas em uma linguagem de programação. E a linguagem que nós vamos utilizar é a linguagem Python, certo? Então, na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre Python e falar sobre como construir programas já na linguagem Python. Então, até o próximo encontro. Boa semana para todos e bons estudos.